Hare Krishna, eu sou Lila Das, do Yatra de Porto Alegre. Bom dia a todos. Jayo Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Gopi Chana Vallabha Jayo Gopi Chana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Brata Janara Jana Yashoda Nandana Brata Janara Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Então, o verso de hoje é o verso 28, capítulo 13, canto 3. Canto 3, capítulo 13, verso 28, Srimad Bhagavatam. Granena pritvaya padavin vijigram krodha padesha swayam advarangaha karala damstri
Dam Shri Tro Api Akarala Drigbhyam Udvachya Vipram Grinato Vishatkam. Gri é granena, granena farejando. Pritvayaha, da terra, Padavim, situação, Vidigran, procurando a terra, Kroda Apadeshaha, assumindo o corpo de um javali, Swayam, pessoalmente, Adwara, transcendental, Angaha, corpo, Karala, medonhas, Damstraha, dentes, presas, Api, apesar de Akarala, não amedrontador, Drigbhyam, com seu olhar, Udvachya, olhando para, Vipram, todos os devotos, Brahmanas Grintaha, que estavam recitando orações, Avishat, entrou, Kam, a água. Então, tradução e significado de Srila Prabhupada. Ele era o Supremo Senhor Vishnu em pessoa, e, portanto, era transcendental. No entanto, porque tinha o corpo de um javali, procurou a terra farejando. Suas presas eram medonhas, e ele olhava para os devotos brahmanas ocupados em oferecer orações. Então ele entrou na água. Devemos sempre lembrar que, embora o corpo de um javali seja material, a forma de javali do Senhor não era materialmente contaminada. Não é possível que um javali terreno assuma uma forma gigantesca, estendendo-se por todo o céu, a começar de Satyaloka. Seu corpo é sempre transcendental em todas as circunstâncias, portanto o corpo dele, de assumir essa forma de um javali, é apenas seu passatempo. Seu corpo são todos os Vedas, ou seja, é transcendental. Mas, uma vez que ele tinha assumido a forma de um javali, ele começou a procurar a terra farejando, tal qual um javali. O Senhor pode desempenhar perfeitamente o papel de qualquer entidade viva. O aspecto gigantesco do javali era certamente muito amedrontador para todos os não devotos. Mas para os devotos puros do Senhor, ele não era absolutamente medonho. Pelo contrário, ele estava olhando tão amavelmente para seus devotos que todos eles sentiram felicidade transcendental. Uma Gyana Timirandasya Gyanam Janachalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a chota do conhecimento, por isso lhe rendo minhas mais humildes, respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tirumine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasne. Então aqui continua a descrição, né, desse avatar, Varaha, que assumiu a forma de um javali gigantesco, depois de Brahma ter orado para Vishnu, porque essa era uma função que ele próprio não podia desempenhar, o Senhor Brahma, porque a Terra tinha caído da sua órbita, né, da sua plataforma dos sistemas intermediários para os mundos inferiores. Então ele recorreu ao Senhor Vishnu para que ele pudesse resgatar a Terra, o planeta Terra. E aqui então está a descrição de como Vishnu se manifestou, como esse javali gigantesco, essa forma de um javali. E aqui tem a descrição então das suas atividades, dos seus aspectos corpóreos. E nesse verso específico, Prabhupada ele acentua o fato de que, embora ele tenha assumido a forma de um javali, ele era o próprio Senhor Supremo, transcendental. Ele não estava condicionado a essa forma de um javali. Tá? E nós sabemos que as entidades vivas, quando se condicionam a uma forma, eles vão situar-se num respectivo modo da natureza e vão agir de acordo com aquele condicionamento. Então nós sabemos que um javali, a entidade viva que assume o corpo de um javali, vai agir e pensar como um javali.
E nós sabemos que um javali é um porco silvestre. Tá? Então, obviamente, como está descrito aqui, Krishna, mesmo assumindo essa forma, ele é transcendente a esse condicionamento. Essa é uma forma espiritual, transcendental, e que foi escolhida por Krishna devido à sua funcionalidade, né? Porque cada forma nesse universo ela tem uma finalidade teleológica, né? Como se diria na filosofia. Ela tem uma função, né? Uma funcionalidade. E o javali, o porco, o javali, né? Toda essa classe, essa espécie, eles têm esse hábito de farejar o chão, e a palavra que se usa especificamente para os javalis e porcos é chafurdar. Chafurdar quer dizer, com o focinho, procurar alimentos na lama, né? Farejando. Então, como a terra havia caído, às vezes vemos a descrição no lodaçal dos mundos inferiores, de uma forma figurativa, também que a terra afundou no oceano de Garbhodaka, mas de qualquer forma o javali com seu focinho foi resgatar a terra, né? Tanto é que depois ele ergueu a terra entre o seu nariz e suas presas, que são descritas aqui também, suas presas brancas. E a forma dele foi observada nos planetas superiores, pelos Brahmanas, em todos os sistemas superiores, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, né? Siddhaloka, Satyaloka, todos esses habitantes que são Brahmanas, que estão numa plataforma de consciência superior, puderam compreender. Aqui está o aspecto gigantesco do javali, era certamente muito amedrontador. O que ele foi, esse aspecto, depois nós vamos ver no decurso dessa história, desse passatempo, que esse aspecto foi muito amedrontador e desafiador para Hiranyaksha, né? Eles tiveram depois um grande confronto. Hiranyaksha viu essa forma como um inimigo. Porém, os devotos entenderam, como o Prabhupada descreve aqui, que nenhum javali desse mundo assumiria uma forma assim tão bela, tão refulgente e com tamanhas proporções, né, que atingiu até Satyaloka. Então os devotos reconheceram que esse era o expediente, né, era a lila de Vishnu para resgatar a Terra. Então, os devotos, os espiritualistas, né, que podem entender e ver os avataras e os passatempos de Cristo com os olhos do espírito e não com os olhos materiais, o que confunde os materialistas, puderam ver que, apesar dessa forma, tratava-se do avatar, né, de Vishnu. Então, eles ofereceram hinos védicos. E como Varahadeva nasceu das narinas do Senhor Brahma e os Vedas nascem da respiração do Senhor Brahma, do alento do Senhor Brahma, ele é tido como a personificação dos Vedas. Então essa forma do javali é a personificação dos Vedas. Assim como a forma de Krishna, que é uma forma transcendental, é a personificação de Satchitananda. Então, cada forma ela tem uma identidade. E as formas transcendentais de Krishna, elas têm, como avatar, elas têm missões, funções específicas. Então, nesse passatempo, ele assumiu essa forma para executar esse passatempo. E ele poderia ter assumido qualquer outra forma. Então, aqui Prabhupada explica que Krishna tem o poder, já que ele é o criador de todas essas formas, de assumir livremente qualquer uma dessas formas e não se condicionar a elas. Isso é muito importante porque nós sabemos que as entidades vivas, elas assumem essas formas devido a seus condicionamentos específicos. Quando uma entidade viva está condicionada ao modo da ignorância, ele vai assumir formas no modo da ignorância.
como animais peçonhentos. Mesmo o porco, eu acredito que seja no modo da ignorância, porque o porco come excrementos e ele é muito voraz, né? Ele tem todas as características. E quando a entidade viva está nos modos da paixão, ele pode assumir uma forma humana. Quando está na forma divina, uma forma superior, ele pode assumir formas mais elevadas, né? Como Paravioma explicou numa dessas aulas anteriores, apresentou tanto o Paravioma como o Atisundara, né? Tanto o Paravioma como o Atisundara, eles apresentaram um prospecto cosmológico, né? A cosmogonia, contextualizando onde aconteceu esse passatempo. É muito interessante. Então eu não quero incidir nisso, já foi muito bem explicado, mas como eu estava dizendo, Paravioma explicou que os planetas superiores se destinam às almas piedosas. E é claro que quando alguém está de posse ou manifesta, devido à sua pureza Bhakti pura, ele transcende os mundos celestiais. Mas quando a sua Bhakti é misturada com Karma Kanda, com Jnana Kanda ou com o yoga místico, então ele ainda permanece nesse universo, porém em planos superiores. Então o Swarga, por exemplo, é o plano que compreende Bhurbhuva Swat, para aqueles que têm a Bhakti miscigenada com Karma Kanda. E acima desse Swarga, então, existe Maharloka, Tapoloka, Janaloka, Siddhaloka, Satyaloka, que é para aqueles que têm, então, a Bhakti com miscigenação com Jnana, com a busca dos poderes místicos, e esses que estavam nesses planos superiores, que puderam assistir essa manifestação maravilhosa de Vishnu e puderam, então, entoar os hinos védicos, glorificando-o. E é dito que enquanto Vishnu, nessa forma de Varaha, estava assim, farejando e buscando o planeta Terra, que estava afundado no oceano de Garbhodaka, ele olhava para esses brahmanas, esses devotos, que estavam entoando os hinos védicos, olhando de uma forma amável. Embora ele tivesse uma forma assustadora, aterradora, para os seus devotos ele estava contemplando-os, né? Olhando para eles amavelmente. E Prabhupada, ele cita essa analogia bem interessante, né? Que um rato na boca de um gato entende que ele está no limiar da sua morte, né? Ele vê o gato como a morte personificada. Mas o gatinho na boca de um gato, os gatinhos, os filhotes, né? Nós vemos isso às vezes quando o gato quer mudar os gatinhos de lugar, assim. Mesmo os felinos, né, como tigres e de maior porte, eles têm esse hábito de levar os seus filhotes pela boca. Mas um gatinho, ele sente isso como proteção. Então, veja como a situação é relativa de um e de outro. Então, aqueles que tinham a mentalidade demoníaca, por excelência Hiranyaksha, como citei, vai ver essa forma medonha, né, como um adversário, como um inimigo. É a mesma coisa quando Prahlada contemplou a forma de Narasimhadeva, ele teve um sentimento muito diferente do seu pai. Seu pai viu Narasimhadeva, Hiranyakashipu, como uma morte personificada, ou como um adversário. E Prahlada Maharaja ofereceu guirlandas. O devoto, ele entende que sempre que Krishna manifesta-se como um avatar, seja qual forma ele assuma, e nós podemos ver, ele faz isso por amor a seus devotos, para cumprir
uma missão específica. E nós vemos, ilustrando mais a questão de que Krishna pode assumir qualquer forma. Existe o passatempo de Kurma, né? Kurma, ele assumiu a forma de tartaruga para servir de pivô para a montanha Mandara, para a batedura do oceano de leite. Depois assumiu a forma de um peixe, como Matsya, para transportar os Vedas e os Brahmanas, isso é semelhante à Arca de Noé, no dilúvio cósmico, numa das inundações cósmicas. Tá? Então nós vemos que ele assume formas como homem e leão de acordo com seus passatempos. Agora, é muito interessante, né, voltar à questão de que para a entidade viva isso é muito diferente. Mesmo a filosofia ocidental, ela se atém muito à questão das formas, né? A origem das formas, a função das formas. Tanto Aristóteles como Platão, Aristóteles, ele considerava que dentre as 4 causas de toda a realidade material que nos circunda, uma delas é a forma. Então é a matéria, a forma, e todas são inseparáveis. A causa eficiente, que é quem é responsável por essa forma, e a finalidade. Então ele dá o exemplo, por exemplo, o exemplo de uma cadeira, que ela é composta de matéria, seja a madeira, por exemplo, ela tem uma forma, que é a forma que conhecemos de uma cadeira. Ela vai ter também a causa eficiente, que é alguém que construiu a cadeira, e ela vai ter uma finalidade, a utilidade dela. Então nós vemos que todas essas formas criadas do universo, elas também, elas são, como se pode dizer, materializadas, né? Não existe uma forma separada. Elas assumem, elas têm uma substância material que lhe dá o seu aspecto. Nós vemos que existe, então, a matéria, a forma, e alguém que informou, né, que é responsável por criar essas formas, que no caso é o Senhor Brahma. Já Platão, ele chama de um demiurgo, que seria um artesão, porque a diferença de Aristóteles e Platão é que Aristóteles considera que as formas já estão junto com a matéria. E Platão já tem uma concepção diferente que condiz mais com os Vedas de que essas formas, elas já pré-existem, como ele chama no mundo das ideias, e nós podemos ver que o Senhor Brahma, ele já tem essas formas como possibilidades, porque todas as almas que irão encarnar nesse mundo, dando vazão a seus desejos anteriores, da manifestação, da aniquilação anterior, elas vão precisar manifestar-se numa forma. Então esse demiurgo de Platão e o Brahmana, o Brahma, Senhor Brahma que nós conhecemos, eles têm essa função de que essas formas originais que estão num plano sutil, que Platão chamava o mundo das ideias, elas possam manifestar-se, como Platão dizia mesmo, que da forma mais perfeita possível. E nós sabemos que quando essas formas de um plano superior, como moldes, né, que nós entendemos como possibilidades, né, que estão acessíveis dentro do escopo de escolhas devido aos seus desejos das entidades vivas, de acordo com a consciência de cada entidade viva. Então essas formas, quando se manifestam no mundo material, elas vão se manifestar no modo da paixão, bondade ou ignorância. Por isso que quando Platão fala da forma mais perfeita possível, seria no modo da bondade. Então mesmo a forma humana, existem 400 mil formas humanas, existem formas miscigenadas, né, como os humanoides, como rakshasas, por exemplo, que estão no modo da ignorância, formas que estão no modo da paixão, como os humanos, e essa mesma forma, que originalmente é pura, perfeita e eterna,
pode se manifestar também como os devas, os semideuses. Então é interessante essa visão. Mas, de qualquer forma, todas as entidades vivas que assumem essas formas, elas vão ficar condicionadas a elas. Então, essa é a compreensão que nós podemos ter da diferença de assumir, de informar-se, né, uma forma material, e quando um avatar assume uma forma específica para efetuar uma lila, um passatempo, que é como o caso de Varaha. Agora é interessante que quando o devoto escuta, né, isso que para alguns seria um absurdo, né, Deus manifestar-se na forma de um javali, a terra cair no oceano. Isso parece até paradoxal, porque nós temos a experiência dos oceanos nesse mundo e o oceano está incluído no planeta Terra, e não a Terra. Não teria possibilidade de cair em qualquer oceano que fosse dessa Terra. Mas dentro da compreensão científica não existem oceanos fora do planeta Terra. E nós sabemos que o oceano em que a Terra caiu foi o Oceano de Gavaldaka. Então, ouvir isso, Deus assumir a forma de um javali, a Terra cair num oceano, depois ser resgatada por esse javali, depois ele confrontar Hiranyaksha, tudo isso soa como mitologia. Aos olhos digamos, da metodologia científica, da ditadura da ciência, né? Isso tudo seria mitologia, mesmo aos olhos da racionalidade filosófica, que começou com os pré-socráticos. Quando os pré-socráticos deram início à busca da realidade, da verdade, eles chamavam de arqué, de uma verdade universal, através da razão e da observação, eles já meio que desacreditaram o que existia como recurso anterior de obter conhecimento, que era a mitologia. Mitologia, a religião, né? Existia o orfismo, por exemplo, que era uma religião que precedeu os pré-socráticos. Então ali existia, onde você buscava conhecimento, na mitologia. Porque a mitologia, a palavra mito está um pouco deturpada na contemporaneidade. Porque quando falamos, isso é um mito, quer dizer, isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Mas isso é injusto quando tentarmos explicar a utilidade pedagógica dos mitos e que influência os mitos gregos e os mitos em todas as culturas, incluindo a nossa mitologia, que sabemos que não é uma mitologia criada poeticamente, mas que é apenas um relato de uma verdade metafísica. Então, quando os antigos, e ainda atualmente existem povos que fazem o uso da mitologia para terem acesso a ensinamentos éticos ou até filosóficos, né, dentro dos seus limites, religiosos. Então, os mitos eles tinham muita riqueza em informações éticas e religiosas, né, como o mito de Pandora se assemelha muito ao mito de Adão e Eva. Prometeu, Epimeteu, tem a mesma essência, né? De que todos estavam num paraíso e depois, quando foi aberta a caixa de Pandora, quando foi comida a maçã, houve a queda desse plano, desse paraíso, desse plano superior. Tá? Então nós temos outras abordagens narrativas que também refletem essa idade. Mas o que eu quero chegar, o ponto é que nós fazemos uso desses passatempos que são vistos como mitologia. Dentro do contexto ocidental, do contexto atual, eles não são aceitos como uma verdade metafísica. Nós temos, num ato de fé, que nós acreditamos no Bhagavatam, nós temos fé nesses relatos. Tá?
E não é só uma fé cega, porque existe um respaldo filosófico para isso tudo, né? Do porquê nós acreditamos nesses passatempos. Agora, à luz da ciência atual, eles são até ridicularizados. E mesmo à luz de outras religiões sectárias, isso tudo seria visto como idolatria. Mas a gente vê que tanto a filosofia moderna como a ciência moderna já tem contestadores desse tipo de visão em que a ciência se tornou uma espécie de ditadura. Ela se estabeleceu como o único método válido de se obter conhecimento. E aquilo que não está dentro dessa metodologia não é respeitado. Nós temos um filósofo contemporâneo, que é um filósofo da ciência, que é, junto com Popper e junto com Kuhn, que ele é Paul Feyerabend. E ele escreveu um livro interessante chamado Contra o Método, porque ele explicava que a ciência não pode considerar que o único método válido para se buscar verdades seria o método que a ciência usa atualmente, que é esse método empírico, esse método de experimentar tudo em laboratório, esse método que nós conhecemos. E esse método põe em descrédito outros métodos. Por exemplo, existe a astrologia, existe a astronomia. Então, a astronomia, os astrônomos desacreditam a astrologia, mas a astrologia ela tem suas verdades, mas é um outro paradigma. Então, Feyerabend ele defendia que nós temos que entender que existem outros métodos de buscar verdades universais, que também são científicas, tá? Prabhupada sempre enfatizava isso, né? A ciência da devoção. E que isso que estava sendo apresentado é uma ciência, porém é uma ciência com outra metodologia. Outra metodologia. Nós sabemos que a nossa metodologia é diferente da metodologia da ciência, mas não deixa de ser uma ciência, porque, por exemplo, quando você ouve uma revelação, por exemplo, um processo para buscar a autorrealização, para ver o Senhor Vishnu no coração, por exemplo, existe um método, existe toda uma teoria, existe uma prática, que é a Ashtanga, existe a Sankhya, a Ashtanga, e depois existe a comprovação. Então, se você seguir a filosofia Sankhya, depois praticar a Ashtanga, você vai chegar à conclusão, a obter um resultado, que é poder ver Vishnu no coração. E isso é científico porque é válido para todos. Todos seguindo esse procedimento vão alcançar esse mesmo resultado. Então é muito interessante que Feyerabend ele dá um exemplo de que alguns cientistas tentaram desacreditar a astrologia, que está muito em voga, né? Existe até uma astrologia usada assim para outros intentos, muito superficial, como o yoga também está comercializado de forma superficial. Então eles tentaram desacreditar a astrologia e houve um confronto entre esses cientistas ortodoxos e astrólogos. E um dos astrólogos perguntou: você está contestando a astrologia, mas você estudou astrologia? Entende astrologia? E eles chegaram à conclusão, os astrólogos que esses cientistas nem tinham estudado. É a mesma coisa que nós dissemos: você contesta essa mitologia védica, mas você estudou isso? Você se aprofundou? Pode fazer um estudo comparativo? Ou você condena porque você está bitolado e condicionado à metodologia científica? Então, seguindo essa apresentação, essa tese de Feyerabend, nós entendemos que também, paralelamente à filosofia, à ciência, que tem abordagens e alcances específicos, que tem sua utilidade para a nossa civilização, nós temos que buscar outros paradigmas, outros recursos. E o caminho da revelação é um deles.
muitas verdades que são apresentadas através da revelação condizem com toda a experimentação científica, porém possuem paradigmas diferentes. Por exemplo, na astronomia medieval, que tem como expoente Cláudio Ptolomeu, ele escreveu essa obra Almagesto, e ali ele apresenta a Terra como sendo plana, a Terra como sendo o centro do universo. Uma teoria geocêntrica. Agora, dentro do paradigma dos sentidos, a Terra é plana. Então é um paradigma, é uma dimensão do qual você pode buscar uma razão. Agora, pela razão, pela experimentação científica, você vai entender, não, que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol. Depois, dentro da história da ciência, então, foi se usando essa metodologia científica. Porém, dizer que a Terra é plana, também tem a visão védica, né, da ilha de Jambudvipa, né, onde está a Terra, mas são dimensões, são paradigmas que também chegam à verdade. E outra coisa interessante, buscando a explicação do porquê a ciência se tornou tão ditatorial, né? A autoridade, a palavra certa, inclusive esse Paul Feyerabend, ele é tido como um anarquista metodológico científico. Anarquia quer dizer que necessariamente não deve existir uma anarquia nos métodos de buscar-se conhecimento, como a ciência se estabeleceu atualmente. A ciência é respeitada como a última palavra em termos de uma verdade. É muito comum dizer, essa é uma comprovação científica. Mas existem outros métodos, como, por exemplo, o conhecimento popular, por exemplo. Às vezes você tem a experiência de que um chá vai curar certa doença. Isso por experiência empírica, por uma tradição popular, né? Os xamãs, os curandeiros, e eles chegaram a essa conclusão. Às vezes você ouve relatos assim, quando me dói o joelho, quando tenho dor do joelho é porque vai chover. Tá? Isso não parece científico, mas ele atinge o mesmo resultado. Então, existem muitos métodos, e a ciência estabeleceu um único método, e a filosofia, a mitologia, a religião ficou como um recurso secundário de se obter conhecimento. E isso tem um histórico, né? Inclusive no século XIX, em meados do século XIX, Auguste Comte, ele era o filósofo do positivismo. Houve, quando Charles Darwin lançou a Seleção Natural das Espécies, essa obra influenciou muito aquela contemporaneidade. E muitos passaram a ver, assim, no imaginário popular, que tudo segue uma certa evolução. E ele apresentava assim, a evolução do espírito, a sua narrativa da evolução do espírito, muito influenciada devido à contemporaneidade da seleção natural. Caiu a internet. Então, essa explicação de Kardec que as almas só podem evoluir, nunca podem regredir, ela é influenciada por essa visão evolucionista. E esse Auguste Comte, ele tinha uma explicação de que a sociedade humana segue historicamente uma evolução, um evolucionismo cultural, que no primeiro estágio da humanidade existiam os mitos, as religiões, tá? Dogmas, no primeiro estágio da humanidade.
E à luz da ciência e dessa ótica, nós, falando de passatempos como esse, estamos ainda lá, no primitivismo. Tá? Esse é o confronto que nós temos com a modernidade. Temos que desfazer isso. Então, primeiro existia as religiões, como na Grécia o orfismo, existiam os mitos, como fonte do conhecimento. Mas depois surgiu a idade da razão, a partir dos filósofos pré-socráticos, depois culminando com René Descartes, todo o iluminismo, né? O humanismo, toda essa... E dentro disso surgiu o positivismo, né? que eu estou falando aqui. E depois da fase da racionalidade, da filosofia, surgiu assim, culminando como o fruto maduro de toda a evolução da humanidade, a ciência. E é muito interessante que para nós, do ponto de vista do paradigma de que nós somos espírito, e o conhecimento todo, tanto filosófico como científico, como mitológico, deve ser usado em prol dessa identidade espiritual, o que está havendo é uma evolução. É como se você abrisse mão dos passatempos, negasse todos os passatempos, porque eles não estão dentro de uma certa racionalidade, e depois abrisse mão disso para aceitar a verdade científica de que tudo pode ser entendido, só pode ser compreendido através da experimentação, do empírico. Então, o que está havendo é uma involução. E no decurso das grandes eras, assim, de Satya Yuga até Kali Yuga, houve uma involução de consciência. Porém, houve uma evolução do domínio tecnológico da energia material. E como a sociedade atual está muito identificada com a matéria, com o corpo, eles aceitam esse como o paradigma definitivo. Eles aceitam isso como autoridade da ciência. E essa mentalidade, esse imaginário popular, exerce um condicionamento muito grande na humanidade. E nós vemos que esse positivismo influenciou muito, inclusive o Brasil é muito influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Inclusive o slogan da bandeira do Brasil lá é ordem e progresso. E isso é justamente o fundamento do positivismo, né? Que inclui também a sociedade industrial, os avanços da ciência, a modernidade, né? E ver a mitologia é algo assim do passado, antes da era racional, antes da era científica. Agora, para nós, esses passatempos aqui, que nós aceitamos com compreensão, com fé, eles são uma verdade metafísica, uma verdade... Então, não deve existir uma ordem cronológica entre mitologia, ou que nós poderíamos dizer, essa espiritualidade que é fruto da revelação. Não deve existir essa ordem de evolução entre mito, racionalidade e ciência. Na verdade, eles devem existir concomitantemente, um respaldando o outro. E na consciência de Krishna, nós fazemos uso da ciência, fazemos uso da filosofia, fazemos uso da mitologia, entre aspas, né? Que para nós não é uma mitologia, assim como Hesíodo e Homero. Quando Hesíodo e Homero apresentaram no século VIII isso, a sua Ilíada, Odisseia e a Teogonia, no caso de Hesíodo, a palavra Teogonia significa a Gênesis, a origem dos deuses, né? A gonia vem de Gênesis. E a cosmogonia também é a origem. Isso que nós estamos estudando aqui, a origem dos deuses, dos avataras, a origem do universo, o nascimento de Brahma, é teogonia e cosmologia. Então, esses primeiros mitólogos, eles são poetas, na verdade.
toda a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia de Hesíodo, elas é uma poesia, né? É poético, é feita em versos também, que tentam apresentar verdades, só que esses deuses gregos, romanos, eles têm um fundamento arquetípico que é um conhecimento que, na verdade, está no imaginário da humanidade, né? Isso é intrínseco da humanidade, que você pode ver que todas as culturas têm referência a esses deuses e suas mitologias, né? Mas há uma diferença entre a mitologia grega e a mitologia, entre aspas, a mitologia védica, porque todos esses passatempos que são julgados como mitologia pelos acadêmicos, eles são uma verdade metafísica, eles são uma verdade. E há uma maneira de respaldar seus significados através da filosofia. Então, eu quero agradecer o convite do Prabhu Paravioma e os encarregados por esse programa que é muito importante. Agora já falta 10 para as 9, então quero me estender muito. Agradeço a presença de todos, né? Então vamos ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Jai Prabhu, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada, ISKCON, Rio de Janeiro. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna. Marcos Hahnemann, um fiel assistente desses nossos programas aqui do Bhagavatam. Prabhu, a esperança também foi um mal incluso na caixa de Pandora. Como podemos vê-la como um bem? Na verdade, na caixa de Pandora, porque na verdade Prometeu e Epimeteu, eles roubaram o fogo para os humanos. Eles são vistos como os criadores da forma humana, eles eram titãs. E quando Zeus percebeu que o fogo foi roubado dos deuses para os humanos, Zeus até deixou passar isso. Mas quando... Aí então, os humanos da época, que só existiam humanos masculinos na época, eles praticavam sacrifício aos deuses, né? Como isso é védico, né? Nós vemos a relação, né? E Prometeu, então, praticou um grande sacrifício, mas ficou com a parte boa do sacrifício e ofereceu de uma forma disfarçada os restos do sacrifício para Zeus. E Zeus, descobrindo isso, então, ficou irado. Né? Ficou irado e desejou, na linguagem Hari, né, amaciar os humanos de então. E os humanos, na época, viviam numa condição paradisíaca. Tudo estava bem, não existia o mal, a inveja, o orgulho, a ira, tudo isso que é os anartas, como nós poderíamos dizer, não existiam esses anartas até então. E então o expediente, a estratégia de Zeus foi enviar uma mulher belíssima. Poderíamos dizer que foi uma apsara, né? As apsaras são muitas vezes convidadas para diferentes estratégias, às vezes até testar yogis, né? E isso foi um teste. Com uma caixa. Essa caixa é a caixa de Pandora. E quando apareceu essa belíssima mulher, né, com todas as qualidades, com essa caixa de Pandora, foi dito que essa caixa não poderia ser aberta. Então existe Epimeteu, Prometeu, que é aquele que vê antes, né, que tem uma visão no modo da bondade, ele vê, se eu faço isso eu tenho aquela consequência, e Epimeteu, que é aquele que entende depois de fazer as coisas. Epi é depois. Então, esse Epimeteu, que é irmão do Prometeu, ele foi seduzido pela bela forma feminina e quis só dar uma espiadinha para ver o que tinha dentro dessa caixa de Pandora. Então, quando ele abriu a caixa de Pandora, então saíram
e essa foi a vingança, todos os males, né? A inveja, a ira, os inimigos da mente, tudo, todos anartas. Quando Epimeteu se deu conta do que tinha feito, ele fechou a caixa e ainda tinha sobrado a esperança. Né? A esperança ficou ainda, a esperança... Então significa que a esperança, e aqui está a tua pergunta, a esperança ela não foi libertada. Mas em que sentido a esperança seria um mal? Porque dentro da caixa de Pandora estavam todos os anartas. Mas será que a esperança é um anarta também? Muitas vezes nós vemos que a esperança é uma virtude, né? Mas nesse contexto a esperança pode ser vista como uma virtude, né? Que apesar de ter todos esses males, você pode ter a esperança de vencer esses males, né? De poder transcender, né? Porque se tu não tem a esperança, você não tem um motivo para superar tudo isso, né? Mas também a esperança, ela pode estar no mal da paixão, né? De você, às vezes, ter ambições inatingíveis, ou ambições que são só um desgaste, né? Como um esforço muito grande para alcançar prestígio, poder nesse mundo. Então, se você tem esse tipo de esperança voltada para metas no mal da paixão, ela é um mal também. Ela pode ser vista como um mal. Então, esse seria o porquê a esperança. Agora, a esperança ela não foi libertada, né? Então, por isso que a esperança essa esperança que não foi libertada e que seria um anarta, ela não teria assim uma influência maior do que a esperança que pode existir entre os humanos de atingir a liberação, a perfeição, a autorrealização. A esperança ela é importante nesse sentido. Mas ela tem dois lados. Depende da meta da esperança. Govinda, artigos indianos, Haribo, Jai Lila, Haribo, vamos ver aqui, reverências desde Florianópolis, Haribo, meu amigo Govinda. Otávio Daniel Neves Maria, sedução e curiosidade, uma mistura que não dá bom resultado. Assim, a curiosidade tem dois lados também. Se você tem uma curiosidade filosófica, uma curiosidade científica, espiritual, ela é justificável. Agora, uma curiosidade que é de se voltar para aquilo que é aliado à sedução, né? Então ela pode ser prejudicial, como foi o caso, né? É uma curiosidade do proibido, né? Viu, por exemplo, a maçã, o fruto proibido, né? Foi dito a Adão e Eva que eles não poderiam comer do fruto proibido. Eles poderiam experimentar tudo no paraíso, menos comer do fruto proibido. E eles poderiam desfrutar do paraíso terrestre aqui, menos abrir a caixa de Pandora. Mas aí existia a curiosidade. O que acontece comendo o fruto proibido? O que tem dentro dessa caixa? Então, isso significa que não temos que ter curiosidade para aquilo que é proibido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual é o efeito do LSD? Muitas pessoas podem descrever o peyote, o LSD, e como experiências decadentes sexuais também. E aí você pode ter uma curiosidade. Mas essa curiosidade vai te levar a um samsara degradado que não vale a pena ter. Então tem curiosidades que não vale a pena ter. Curiosidade por tudo aquilo que está no modo da ignorância, por tudo aquilo que pode te envolver num samsara, que pode te enredar mais ainda nesse mundo material. Otávio Daniel Neves Maria, se confunde muito que esperança seja sinônimo de fé. A fé, ela tem que ser respaldada na razão. Você tem que entender por que eu tenho fé. Tá? Claro que
Você pode ter a esperança de que Deus vai ouvir a sua prece, vai satisfazer seus desejos, vai te ensinar o caminho da liberação, mas só a esperança, quando não é respaldada pela razão, pelo conhecimento, ela não é suficiente. Vamos ver aqui seu Sérgio Pacheco, minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sérgio Pacheco é nosso querido Sanatana Dharma, o padre Sanatana Dharma. Marcos Hahnemann, reverências, Prabhu Lila. Vamos ver. Tá. Otávio Daniel Neves. Quanto mais a humanidade acredita ser autossuficiente, mais ignorante se torna naquilo que é fundamental para a alma. Boa colocação. Otávio Daniel é o nosso questionador filosófico. Muito bom. Quanto mais a humanidade acredita ser autossuficiente, mais ignorante se torna naquilo que é fundamental para a alma. Sim, porque um dos fundamentos da busca da espiritualidade é entender a nossa dependência de Deus, de Krishna, é entender a nossa posição real. O que Sócrates dizia? Quanto mais eu acredito ter conhecimento, mais eu entendo que sou ignorante. Cada vez eu entendo que sei menos. Tá? Por quê? Porque quando você o que significa sentir-se autossuficiente? É ser condicionado ao falso ego, o eu e meu. Quando você está completamente condicionado ao falso ego, você considera eu sou a causa de tudo que eu quero e tudo é meu, desde que eu tenha o método, desde que eu tenha o poder. Então isso é o falso ego. Agora, se tu entende que tudo pertence a Deus, e que Ele é a causa de tudo, e que eu dependo disso tudo, e eu tenho uma participação infinitesimal nisso tudo, porém eu sou consciente dos meus limites, se eu tiro essa cobertura do falso ego, então eu posso buscar a autorrealização com facilidade, em unidade, em união com Deus. Tá? É muito interessante essa colocação, porque elas são contraditórias. Quanto mais tu pensa que é autossuficiente, mais tu tem a esperança, né, de que você um dia vai ser Deus. Só basta saber como ser, vida após vida. Sundarangi Devidasi, Haribol, querida Mataji Sundarangi, gratidão pela aula. Govinda Daniel Neves, Hare Krishna, Marcos Hahnemann. Prabhu, a esperança também está. Eu acho que estamos andando aí. Eu não consigo mais ver agora aqui. Eu acho que é isso. Govinda, artigos indianos, Marcos Ramos, Prabhu, esperança. Então, tá. Eu acho que tá. Todos que tinham que perguntar já perguntaram. Jai Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada.